Será que a gente tem dado a devida importância na prática clínica quando alguma mulher, né, ou alguma pessoa do sexo feminino nos relata que ela acha que ela está em tratamento e que ela acha que ela é bipolar, que ela está oscilando muito, ou quando uma pessoa está bem e de repente ela piora? Será que a gente investiga adequadamente essa questão do ciclo hormonal da mulher? Né? Porque às vezes a gente procura desencadeantes ambientais, pergunta se aconteceu alguma coisa, mas a gente não se atenta para essa fase. E muitas vezes as mulheres falam, né, e as pessoas do sexo feminino, eu pareço uma montanha-russa, eu acho que eu tô bipolar, que eu sou bipolar. Então eu acho que eu queria deixar para vocês também essa situação, que vocês pensem quando vocês estão tratando uma pessoa, porque a gente geralmente recebe pacientes já com transtornos mentais, né? Quando vocês receberem, que vocês pensem sobre isso. O diagnóstico, segundo o DSM-5, você precisa ter pelo menos um dos seguintes sintomas: labilidade afetiva, irritabilidade ou raiva acentuadas. Hoje os artigos tendem a focar mais nessa questão da irritabilidade, humor deprimido ou ansiedade acentuada. Pelo menos um dos seguintes sintomas, que incluem interesse diminuído nas atividades, né, isolamento social, alterações cognitivas, baixa de energia, alterações do apetite, alterações do sono, sensação de estar sobrecarregado ou falta de controle e sintomas físicos. Então tem que ter pelo menos um desse critério, e desses 11 você tem que ter pelo menos 5 para você fechar o transtorno pré-menstrual. Esses sintomas devem ser satisfeitos para a maioria dos ciclos menstruais no ano anterior, devem ser documentados por 2 ciclos menstruais consecutivos sintomáticos, tem que ser graves o suficiente para interferir nas atividades da pessoa, não estão diretamente relacionados a outros transtornos, como transtorno depressivo, pânico, eles estão diretamente relacionados às flutuações hormonais que acontecem no ciclo menstrual e também não são consequência de efeitos fisiológicos de uma substância ou de alguma outra condição médica, né? Existem várias condições médicas que podem aí simular sintomas do transtorno disfórico. Esse guideline é muito interessante, que ele traz aqui para a gente uma possibilidade, um protocolo, vamos dizer assim, de tratamento. Então, se a paciente tem sintomas de síndrome pré-menstrual ou transtorno disfórico, se eles são leves, modificação do estilo de vida e cálcio, eu vou falar um pouco do cálcio, moderados ou graves, a mesma coisa. Respondeu? Perfeito. Não respondeu? Aí a gente vai ver se predominam sintomas físicos, sintomas de humor ou mistos, e aí entra aqui a questão dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina como primeira linha e dos contraceptivos orais como segunda linha. E aí existem várias alternativas, mas que não têm evidência científica tão forte na literatura, como o chasteberry, o magnésio, vitamina E, acupuntura e tudo mais. Quando a gente fala do cálcio, nível A de evidência, a gente tem que orientar. Eu não sei se vocês perguntam para suas pacientes quantas porções de lácteos elas ingerem por dia. Pasmem, a maioria, quase nada. E o cálcio é super importante. Os estudos, de 1.000 a 1.500 miligramas de cálcio elementar por dia. Os estudos falam muito em carbonato de cálcio, mas o carbonato de cálcio tem muito efeito colateral. Existem outras formulações, como citrato de cálcio, ou mesmo a ingesta de 3 porções de lácteos por dia. Quando você pensa aqui no nível A de evidência, você ainda tem a questão dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente fluoxetina, paroxetina e sertralina. Lembrando que eles podem ser usados de forma contínua, intermitente apenas na segunda metade do ciclo menstrual, ou semi-intermitente, que seria uma paciente que já está em tratamento, seja com inibidor seletivo ou com uma outra substância, e que nesse período pré-menstrual ela piora muito das questões do humor. E lembrar que os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, eles têm uma modulação também na alopregnenolona, então eles aumentam a alopregnenolona e fazem uma modulação indireta do sistema GABAérgico. Os contraceptivos orais, como eu falei, tem nível de evidência B, e você tem vários contraceptivos no mercado brasileiro. Em geral, a progesterona que se usa ou é a drosperinona ou é o levonorgestrel, combinados com etinil e estradiol. E existem alguns estudos mostrando que você pode usar na fase lútea. Se vocês olharem aqui, você pode usar os contraceptivos combinados continuamente ou a progesterona apenas na fase lútea. E tem aqui também no mercado brasileiro uma medicação que é bem usada, inclusive em gestantes e tudo mais,
para você usar apenas na fase lútea, que é uma progesterona natural.